E hoje nós vamos falar sobre a urgência do evangelismo. A urgência de a gente anunciar as boas novas. Então eu quero que você abra o seu coração para isso. Então vamos lá para a palavra de Deus. Abre aí a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Eu vou ler do 1 Eu acredito que do 1 ao 10 ou ao 9 no máximo, tá? Só vou ler do versículo 1 para dar contexto. Aqui. Vamos ler e depois a gente vai orar para que o Senhor nos dê entendimento da palavra. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, e pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Por favor, grife essa frase. Este é um dia de boas notícias. Outras traduções dizem dia de boas novas. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Agora nós vamos fazer uma breve oração. Eu peço que, se você tiver algum nível de necessidade de conversar, que você evite conversar. Quero lembrá-los que a gente está na casa do Senhor. Evite estar no celular, evite essas coisas. Tenha reverência por essa casa, tenha reverência pelo dono dela, e gaste algum tempo meditando naquilo que o Senhor quer falar com você, em nome de Jesus. Então feche seus olhos agora e vamos orar para que o Senhor nos traga alguma revelação desse texto. Espírito Santo, vem falar com a gente, Espírito Santo. Vem falar conosco por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Que por essa história nós possamos compreender a necessidade de nós não ficarmos calados,
de nós anunciarmos aquilo que o Senhor nos chamou para anunciar, de nos disponibilizarmos, Senhor, para anunciar a grande salvação que encontramos e os grandes benefícios que encontramos junto com ela. Em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Deixa eu contar e contextualizar a história para você. Israel estava passando por um cerco do exército arameu. A Samaria estava passando por isso, e eles cercaram a cidade. E aí então eles não podiam sair, e essa era uma tática de guerra antiga. Quem já assistiu muito filme de guerra já viu isso acontecendo. Ninguém podia sair, também ninguém podia entrar. Então certamente a ideia do exército era matar o povo de Samaria junto com o seu exército de fome. E aí acontece algo aqui que nós já vamos ver. Só que aí na porta dessa cidade chamada Samaria haviam alguns leprosos. Haviam 4 leprosos. E esses leprosos então eles tomam uma atitude que, curiosamente, ela nos ensina algumas lições sobre a gente viver uma vida para Deus e sobre cumprir o nosso chamado, que é anunciar as boas novas, que é anunciar as boas notícias. Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa boas novas. Ou seja, se nós temos o Evangelho, nós temos boas notícias. Nós temos boa notícia para quem? Para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que não têm o Evangelho, para todos aqueles que hoje estão desesperançados, angustiados, abatidos, depressivos, ansiosos, vivendo uma vida muito aquém daquela que Deus planejou para essas pessoas. E nós somos as pessoas que temos a mensagem, temos a boa notícia que vai dizer para essas pessoas que elas não precisam viver nessa condição. Então, essa história, ela vai nos falar muito ao nosso coração, e eu quero pontuar algumas coisas a respeito dessa história. Porque como nós percebemos, e eu vou começar do fim para o começo. Quando esse povo estava cercado e encerrado na sua cidade, esses 4 leprosos então chegaram a uma conclusão: se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre também. Então, já que na visão dos leprosos eles não tinham muitas escolhas, eles então decidiram se render. Decidiram lá com o exército inimigo e decidiram dizer para esse exército: olha, nós queremos nos render. E ele disse: se nos pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos. E é muito curioso, porque essa história, gente, ela fala de a gente, ela fala da nossa história, ela fala da nossa vida. Quando esses leprosos então vão até o campo onde estava acampado o exército inimigo, eles se deparam com uma surpresa. Deus tinha feito algo. Você vai começando a perceber semelhanças que existem, as semelhanças espirituais. Elas não são meras coincidências. Essa história, ela fala da gente e de alguns posicionamentos que a gente deve ter. A semelhança deles, nós também estávamos leprosos. Pastor, nunca fui leproso, nunca tive essa doença. Lógico, eu não estou falando que você tem uma lepra no seu corpo, mas certamente todos nós aqui tínhamos lepra na alma, no espírito. E a lepra nesse sentido é o pecado, é a doença da nossa alma, é a doença do nosso espírito, é o pecado. E nós estávamos nessa condição de morrer, de morte. A palavra de Deus então nos diz, inclusive, que foi o Senhor Jesus que cancelou todo o escrito de dívida que nos era contrário. Todo o decreto de morte que havia contra a nossa vida foi Ele que cancelou. A semelhança desses leprosos, quando eles estão indo se render e dizer: a gente vai morrer mesmo, não tem muito jeito para nós. E às vezes é como a gente se encontra, a gente está ali a ponto de se entregar ao pecado, a ponto de desistir da vida, e aí de repente no caminho nós somos surpreendidos pelo poder de Deus. De repente o Senhor vem com uma salvação inesperada, porque foi isso que aconteceu. Esse exército acampado, a vitória era certa, todo mundo já estava se dando por vencido nessa cidade, e disse assim: vamos morrer, tem jeito, o exército está lá fora, é maior do que a gente não tem como sair, vamos morrer de fome, vamos nos cercar e vamos morrer de fome.
E aí então esses leprosos, já praticamente desenganados da vida, vamos dizer, vamos tentar alguma coisa. No caminho eles descobrem que Deus fez algo. Eu quero dizer que é justamente o que acontece com a gente. No caminho da nossa história, Deus fez algo com a gente estava morto. Deus fez algo na nossa vida, Ele nos alcançou, Ele nos surpreendeu com tão grande salvação que nós nem esperávamos. A maioria de nós que estava... Eu gostaria de, inclusive nesse momento, de incentivar você a pensar onde você estava quando Jesus te alcançou. Você lembra? Você lembra em que estado familiar você estava? Você lembra em que estado emocional você estava? Você lembra em que estado financeiro você estava quando Jesus te alcançou? Todos nós, é muito provável que o casamento ia de mal a pior, que a saúde ia mal, estávamos com doenças, enfermos no nosso corpo quando chegamos a Jesus. E aí, muitos de nós, desesperançados, desgostosos da vida, somos surpreendidos por um amor que nos alcança, que paga o preço pelos nossos pecados, e Ele nos salva e nos dá uma segunda chance, que foi exatamente o que aconteceu com esses leprosos. E aí, quando esses leprosos eles chegam no acampamento, eles se deparam com essa situação maravilhosa. Não tem mais inimigo para matá-los, não tem mais um exército pronto para destruí-los, porque esse exército foi removido, espantado por Deus, por meio de um ato milagroso e unilateral de Deus. Ou seja, ninguém aqui precisou fazer nada para que Deus fizesse, Ele simplesmente fez. É exatamente o que acontece na nossa salvação. Ninguém aqui mereceu ser salvo, foi um ato único, exclusivo de Deus, foi unilateral. Ele olhou e disse: te amei, te salvarei, ponto, acabou. Ele foi lá e interviu na nossa história, tirou a gente do pecado, tirou a gente da prostituição, tirou a gente da imoralidade, tirou a gente do roubo, do furto, da mentira, do adultério, e Ele pegou, nos fez novas pessoas, nos deu esperança, e a gente está nesse lugar agora. E talvez essa é a grande questão. A gente está nesse lugar da história desses mendigos, desses leprosos. Nós estamos. Eles chegaram no lugar, Deus tinha operado tão grande salvação, e eles começaram a ver tudo que estava disponível para eles. Tinha ouro, tinha comida à vontade, tinha muita coisa para eles desfrutarem. E o que eles começam a fazer? Eles começam a pegar todas as coisas quanto possíveis, e eles começam a esconder. É o que a gente faz. Somos nós. A gente vem para Jesus, a maioria de nós, quando chegou para Jesus, o nosso estado atual é completamente diferente de quando a gente chegou. A gente já foi beneficiado pelo Senhor em muitas áreas. Alguns chegaram desempregados, estão empregados. Outros com a família destruída, estão com a família restaurada. Com o casamento estava a ponto de acabar, e o Senhor já fez um novo casamento. E hoje, não só tem um casamento restaurado, como serve de inspiração para outros. O filho estava viciado nas drogas e o Senhor restaurou. Eu não sei qual é a tua história. Tuas emoções estavam em frangalhos, vivia em crise de ansiedade, depressivo. O Senhor te levantou do leito da enfermidade, e o Senhor fez alguma coisa. E todos nós nos beneficiamos e comemos daquilo que o Senhor deixou para nós, como despojo, como aquele que venceu o inimigo, e Ele deixou ali um monte de coisa para a gente. E a gente, a semelhança dos leprosos inicialmente, a gente está lá, ainda continua escondendo coisas. A gente ainda continua buscando comida, a gente continua buscando ouro, a gente continua querendo buscar as coisas e guardar as coisas, esconder as coisas e fazer nosso tesouro pessoal. E esse tem sido o maior desafio e o maior problema para a igreja pregar o evangelho, é porque a gente continua construindo e escondendo coisas, a semelhança desses leprosos. A gente continua tentando construir coisas e deixar tudo guardadinho, tudo protegido. Você só pensa em ganhar dinheiro, você só pensa em construir coisas. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, gente, não, longe disso. Elas são bênçãos. Mas o problema é quando você vive só para isso.
só esqueceu que Deus agiu, esqueceu que você só está podendo desfrutar dessas coisas porque Deus operou uma grande salvação, porque senão nós estávamos perdidos, completamente perdidos. Existia um inimigo que tinha toda a autoridade sobre nós e nos mantinha cativos, prisioneiros do pecado, prisioneiros do álcool, da droga, do vício, da imoralidade, uma série de outras mazelas que nos mantinham aprisionados como verdadeiros prisioneiros. Jesus vai lá, nos liberta, e a gente agora está desfrutando daquilo que Deus fez sem se lembrar dele. Só que esses leprosos, eles tiveram, em algum momento, eles entraram na primeira tenda, eles tiveram uma ação, uma atitude: vou pegar as coisas, vou guardar e esconder. Eles entraram então na segunda tenda. Depois, versículo 8, depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam de novo. Só que quando eles chegaram na terceira tenda, para saquear a terceira tenda, para desfrutar de tudo que aquilo que Deus tinha feito, que Deus tinha proporcionado para eles, alguma coisa aconteceu diferente. Eles olharam para o outro e disseram assim: peraí, o que a gente está fazendo não é certo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Não é certo a gente se beneficiar de tudo isso aqui e não avisar os outros que ainda estão achando que estão livres, ou que existe um exército inimigo ainda aprisionando-os. E só a gente ficar se deleitando aqui, e só a gente aproveitar do que Deus está fazendo. Ele disse: nós não podemos ficar calados. Essa é a frase deles. Se a gente pudesse dar um tema para essa mensagem, é: não podemos ficar calados. Eles não tomam uma decisão. Eles decidem ir até Samaria e anunciar ao palácio de que não tinha mais inimigo, de que não tinha mais ameaça, de que agora eles eram livres e eles poderiam sair, viver suas vidas, e eles tinham a oportunidade de anunciar essa boa notícia. Agora a pergunta que fica pra gente é: a gente, como eu falei, a avaliação, e quando eu olho para a igreja dessa geração, é que a maioria de nós está na etapa onde a gente continua saqueando as tendas. A gente continua pegando tudo que Deus pode nos proporcionar e a gente fica guardando ali. Mas ainda não paramos para pensar no seguinte: tem gente que não está vivendo o que a gente está vivendo e a gente não está anunciando para elas. A gente não está se importando com essas pessoas que não estão vivendo, que não tem a família que você tem, que não tem o dinheiro que você tem, que não tem o trabalho que você tem, que lembre-se, foi Deus que te deu. E essas pessoas estão lá sofrendo, e você poderia parar e dizer: ei, eu tenho uma boa notícia para te dar, já estive na sua condição, mas eu quero te dizer que Deus me colocou numa nova condição. Não, você não precisa mais viver aí. A gente ainda não caiu em si, irmãos. A gente vem para a igreja com esse sentimento egoísta, de consumidor. E aí você chega aqui, às vezes não é consciente, gente. E você pensa: hoje o que eu vou consumir? Se tivesse um cardápio, eu imagino que você abriria o cardápio e pediria à la carte: não, hoje eu quero louvores antigos. Não, hoje eu quero louvores mais novos. Não, hoje eu quero louvores de celebração. Não, hoje eu quero que não tenha louvor, eu só quero palavra hoje. Hoje eu não quero palavra, eu só quero cantar. Porque nós temos um espírito consumidor de evangelho. Ainda não caiu a ficha de que já estamos há muito tempo, inclusive, simplesmente desfrutando de tudo que Deus já nos deu. Tem gente que está aqui que só está vivo porque Deus interviu na história, mas ainda não parou para dizer para os outros que estão quase morrendo que existe um Deus que Ele retorna à vida. Como é que a gente pode fazer um negócio desse? Como é que a gente pode ficar com o nosso coração em paz enquanto a gente tem uma mensagem dessa nas nossas mãos e a gente não faz nada? E aí a pergunta que eu quero fazer para você é: por quê? Por que a gente não faz nada?
Existem alguns motivos pelos quais a gente não faz nada. Eu já falei até em outras mensagens. Eu vou só citá-las, mas eu quero me deter em um ponto hoje em específico. Primeiro, o medo. A gente continua achando que é sobre nós. A gente não sai para falar de Jesus para as pessoas, porque a gente continua achando que é sobre nós. A gente não sai para dizer o que Deus tem feito na nossa vida para as pessoas. Gente, a primeira coisa que você precisa fazer é desconstruir a ideia de evangelismo que você tem na sua mente. A ideia de evangelismo que você tem, ela talvez gira em torno de você olhar alguém na rua com um panfletinho na mão e convidar pessoas para o culto. Isso é uma forma de evangelismo, mas não é a única forma de evangelismo. Eu fiz um treinamento com os líderes, que inclusive eu gostaria eu vou ver se eu consigo passar aqui alguns mitos e algumas verdades a respeito do evangelismo ainda hoje. Mas a primeira coisa é o medo, é não entender as coisas, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de entender as coisas, porque quando eu entendo, isso me transforma, isso me leva à ação, isso me leva a me colocar ali à disposição do Senhor. E gente, a gente não pode ser só consumidor do evangelho. Você não tem esse direito. Eu quero dizer para você aqui, em nome de Jesus, você não tem esse direito de desfrutar de tudo que Deus tem para a tua vida, sem pelo menos dizer para os outros o que você está vivendo. Você não precisa ser nenhum doutor de Bíblia para você dizer o que Deus fez na sua vida. Você não precisa ser nenhum especialista teologicamente falando para você contar os feitos do Senhor na tua própria história. Então que nessa noite, agora, qual é o ponto que eu quero explorar hoje, especificamente? Abra sua Bíblia, coloca na tela aí o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos, nós vamos ler o versículo 7, 8 e 9. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Pode continuar. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, fraternidade, e a fraternidade, o amor. Nós temos uma lista de qualidades, de frutos do Espírito, de virtudes que precisam ser acrescentadas na nossa vida. Agora, com que propósito? Porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. A primeira coisa, se nós não estamos fazendo, nós não estamos anunciando o que Deus tem feito na nossa vida, é porque nós paramos de crescer em Deus. Se você, presta atenção, se você está muito tempo na igreja, sentado nessa cadeira, e você não está anunciando o evangelho, e você não está fazendo nada disso, você parou de crescer há muito tempo, por isso está inoperante, volta inoperante e improdutivo. Ou seja, aquelas virtudes que nós falamos não estão crescendo em você. Significa que você não está sendo transformado. Agora, a pior notícia ainda não é essa. A pior notícia é o próximo versículo. Preste bem atenção. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Significa dizer que alguém esqueceu do seu próprio processo de salvação. Um dos motivos pelos quais nós não anunciamos é porque esquecemos de onde Deus nos tirou. É porque perdemos a visão dos feitos de Deus na nossa própria vida. E nós estamos então tão focados no que nos falta. Eu quero fazer uma relação com a mensagem passada. Estamos tão focados e preocupados com o que nos falta, que nós perdemos a capacidade de lembrar o que já temos e o que já recebemos. Esquecemos que Deus nos purificou dos nossos pecados. Esquecemos que Ele nos salvou. Agora, qual é o agravante disso? Existe uma grande probabilidade de, quando você esquece da sua salvação, que você a perca. Seria frustrante você passar a vida toda vindo para a igreja, participando de uma religião, e chegar no final da sua vida você descobrir que tudo que você viveu não valeu de nada. Porque o evangelho é um conjunto de valores, e dentro desse conjunto está: anuncie o que Deus tem feito na sua vida.
Nós precisamos então entender, de acordo com esse texto, que uma das coisas que aqueles que estão em silêncio, que estão calados, que não falam de Jesus para ninguém, essas pessoas esqueceram o que Deus fez na sua vida. Você já esqueceu o que Deus fez na sua vida, irmão? Se você não esqueceu, a pergunta é: por que você não fala? Por que você não conta para as pessoas que não têm Jesus o que Deus fez em você? Por que você não compartilha da sua história com outros? Por que você não engrandece o nome do Senhor contando e compartilhando com a vida de Deus que há em você com essas pessoas? Provavelmente é porque você parou de ir para o céu. Porque a gente não leva pessoas para onde a gente não está indo. A gente não leva. A gente só leva pessoas para onde a gente está indo. Eu sei que não é muito agradável de ouvir, mas nós precisamos refletir sobre isso. Que o espírito de covardia, que é o espírito de memória curta, que nos faz esquecer os feitos de Deus e nos torna inoperantes e improdutivos nos dias atuais, ele caia por terra hoje. Que nós possamos nos entregar ao Senhor, que nós possamos deixar que o Senhor, Ele toque as nossas vidas e nos transforme, e transforme o nosso interior e o nosso coração, ao ponto que a gente tome coragem de começar a anunciar o que Deus tem feito em nós, o que Ele fez em nós, na nossa vida. Nós não podemos ficar calados. Eu quero lembrá-los de Mateus 25, que foi a primeira mensagem dessa série. Agora eu quero amarrar as pontas. Essa é a última mensagem, pelo menos da minha parte, porque vai ter mais uma mensagem, mas não serei eu que vou pregar. E Mateus 25 lembra de um cara que, à semelhança daqueles leprosos, ele escondeu o que recebeu de Deus. Ele cavou e escondeu, porque ele tinha medo, porque ele tinha uma visão distorcida de Deus. No final das contas, não serviu. Por que eu estou dizendo que vai perder a salvação? Porque o cara de Mateus 25 perdeu. O cara de Mateus 25, ele ficou com tanto medo, ele esqueceu quem era o seu Senhor, ele ficou com uma visão distorcida do seu Senhor, que ele disse: não, eu vou esconder aqui, vou fazer nada com o que Deus me deu. O Senhor voltou, pediu contas dele, e ele disse o quê? Eu tive medo, eu escondi. Ele disse: serve o mal negligente, seja lançado no lugar onde há choro e ranger de dente. Eu não gosto de pregar um evangelho onde a gente use o medo para estimular as pessoas, porque eu acredito que o medo, ele é um motivador muito ruim. O amor é um motivador muito melhor. Entretanto, eu não posso negar a verdade desse fato. Não posso. Nós vamos perder a nossa salvação. Talvez um dos indícios de que perdemos a nossa salvação é o fato de a gente não falar de Jesus para ninguém. Como é que você serve um Deus que não fala dele para ninguém? Como é que você ama um Deus que você não fala dele para ninguém? Como você é um salvo que não fala da sua salvação? Como você é um cristão que não fala do Cristo a que serve? Não faz sentido. Não faz sentido. Se você não fala é porque não é. E eu não estou dizendo que não pode ser, eu estou tentando mostrar para você, para que você faça uma leitura de você mesmo e conclua: uau, eu não sou quem eu penso que eu sou. Eu preciso de Jesus. Talvez hoje essa mensagem não seja nem para você motivar você a pregar, mas motivar você a se arrepender e vir para Jesus de verdade, e se tornar um cristão de verdade, e se tornar alguém nascido de novo de verdade, aquele que experimentou algo de Jesus. Porque na Bíblia, todos que experimentaram algo de Jesus, Jesus teve que adverti-los, dizendo: não fale nada, porque o impulso natural de quem tem uma experiência com Jesus é falar. Ele cura o endemoniado, ele diz: não fale nada. O endemoniado não aguenta e vai e fala. Porque ele cura o leproso, ele diz: não fale nada. Só quando o sacerdote, ele sai adorando e contando para todo mundo, porque o impulso de quem tem experiência com Deus é falar dele. Se eu não falo, é porque eu não tenho, é porque eu não sou ainda. E nós precisamos então de um posicionamento. Precisamos colocar as nossas vidas à
disposição do Senhor. Eu quero lembrá-los de Efésios capítulo 2. Abra comigo sua Bíblia em Efésios 2. Leitura desse texto com uma dinâmica diferente. Eu queria que você prestasse bem atenção. Olhe para cá e ouça em nome de Jesus. À medida que eu leio o texto, eu vou começar no versículo 1 de Efésios 2. À medida que eu leio o texto, eu queria que você aplicasse para a sua vida, porque é basicamente isso que Paulo está falando para os seus ouvintes. Ele está mostrando: olha como vocês eram, olha o que vocês receberam. É a mesma coisa que aconteceu com os leprosos aqui. É a mesma coisa. Essa aqui é a descrição daquela história. A história que nós lemos inicialmente, ela é uma ilustração muito clara do que está escrito em Efésios 2, do 1 ao 8, do 1 ao 10, aliás. Situação deplorável, salvação inesperada, proclamação de uma boa notícia. Essa é a nossa história. Estávamos perdidos, somos inesperadamente salvos. Alguém bateu lá na sua porta, te convidou para ir num culto, falou de Jesus para você, você aceitou, você recebeu a graça de Deus, Ele entrou na sua vida, Ele consertou o que estava errado, Ele produziu milagres aonde você precisou. Então você está nesse ponto onde a graça está te alcançando, ela está te tocando e ela está produzindo benefícios para você. Agora tem a última parte, gente. O evangelho completo tem uma última parte. Não se resume em você ficar o tempo todo recebendo dentro da igreja. Olha só, leia comigo esse texto com o espírito de humildade e quebrantamento, de maneira que você consiga se enxergar no texto, de maneira que você aplique a você mesmo. Presta atenção. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Os leprosos também estão mortos mesmo. Vamos tentar alguma coisa lá. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Era o que merecíamos. Preste bem atenção. O que a gente merecia? O que a gente merecia, gente? Diga ira. Diga ira. Era o que a gente merecia. Mas o que a gente recebeu? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aqui a gente alcançou o estado de graça. Deus, porque simplesmente nos amou, decidiu fazer alguma coisa por nós. Nós recebemos essa graça. Só que normalmente ficamos aqui igual os leprosos. É nesse ponto que a gente está guardando os nossos tesouros. Estamos construindo o nosso próprio império. Estamos preocupados com as nossas próprias vidas, com comprar coisas, construir riquezas, adquirir bens. E a gente começa então, é nesse ponto, gente, que a gente dá uma virada na nossa vida, que é quando Deus, já que Deus não vai nos usar porque a gente não está disposto, a gente passa a usar a Deus.
A vida cristã ela é assim, a gente é alcançado por Ele, isso nos constrange, nós o amamos, só que em algum momento, e por alguns motivos, presta atenção, nós não nos disponibilizamos para pregar as boas novas. Quando eu não me disponibilizo para pregar as boas novas, significa que Deus não pode me usar. E quando eu não me deixo usar por Deus, eu entro no caminho oposto, eu passo a usar Deus. Eu venho para a igreja porque eu quero mais dinheiro, eu venho para a igreja porque eu quero mais bens, eu venho para a igreja porque eu quero ser mais abençoado. Eu começo a usar Deus, os papéis se invertem. Ou a gente deixa Deus nos usar, ou nós usaremos Deus. E não tem coisa pior do que usar Deus. Não tem coisa pior. Aí no versículo 10, ele vai dizer o propósito da salvação. Lembra? Salvação não é um fim em si mesma, ela é um meio. Para quê? Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Ou seja, existe um plano de Deus pronto para mim e para você. Querido, existe um plano de Deus para você, pronto. Você só precisa andar nesse plano. Ele te escolheu para algo, e você precisa estar dentro desse plano para o qual Ele te escolheu. Aceite, não fique em silêncio, não fique calado, caia em si e lembre: uau, Deus tem me abençoado tanto, eu não posso ficar calado, eu tenho que fazer alguma coisa. Nesse sentido, eu quero desconstruir algumas mentiras sobre evangelismo. Conseguiu colocar a imagem aí para mim? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, talvez nem consigam, acho que ficou muito ruim para enxergar, né? Mas eu vou ler para você o que está aqui. Mitos e verdades sobre o evangelismo. A primeira coisa que nos impede de a gente cumprir com o nosso chamado, de falar de Jesus para as pessoas, é a gente não saber o que é e nem como fazer. Então, embora a gente aprendeu a vida toda que evangelismo é aquele método de a gente sair na rua evangelizando, entregando panfleto, e isso é um método que também tem sua eficácia, esse não é o único. E talvez você precise encontrar onde você se encaixa, mas você não pode ficar calado. E qual é o primeiro mito sobre... Alguém desliga essa luz aqui para mim, por gentileza. Eu acho... Chega lá, não, deixa, chega aqui. Eu pensava que o microfone não chegava. Não sei se melhorou. Mas... algumas coisas, vários estudos foram feitos em relação ao evangelismo e foram descobertos fatos muito interessantes. Que nós vamos discutir esses fatos. Primeiro deles, a maior parte dos cristãos tem conceitos errados sobre evangelismo. E todas as vezes, gente, evangelho é questão de entender. Quando a gente não entende, a nossa prática é errada. A gente não evangeliza porque também a gente entende errado o evangelismo. E nós vamos desconstruir hoje. 2. Os convertidos que mais perseveram nos caminhos do Senhor são aqueles que foram evangelizados por cristãos comuns. Aqui foi feita uma pesquisa entre convertidos sobre quem evangelizou essas pessoas, e chegaram a essas conclusões. E a segunda conclusão é que as pessoas que mais permanecem na igreja são aquelas que foram evangelizadas por crentes comuns. Por que crentes comuns? Porque alguns acham, e a gente vai ver isso depois, que evangelismo é coisa de pastor, de líder, quando na verdade o mais eficiente são as pessoas comuns evangelizando. As pessoas vêm aqui, elas ouvem uma mensagem que eu prego, às vezes elas entregam a vida para Jesus, mas elas só entregam aqui no culto, nunca mais voltam, porque eu não conheço, eu não tenho como estar lá. Nosso grande problema é que a gente está muito preocupado às vezes, gente, com conceitos errados a respeito das coisas. Nós precisamos aprender sobre evangelismo. O terceiro conceito que descobriram sobre evangelismo é que o amor, é o 3.3, lá no canto, o amor em ação é o que mais atrai as pessoas para Jesus.
São as 3 verdades descobertas sobre o evangelismo. Agora, quais os mitos e verdades? Primeiro mito: evangelizar é alcançar pessoas desconhecidas. Nesse grupo de pesquisa descobriu-se exatamente o oposto, que a maioria das pessoas alcançadas são alcançadas por amigos. Agora, isso aqui me leva a uma reflexão. Se os seus amigos não participam de uma célula, não foram evangelizados por você, significa que nem para os seus amigos você fala de Jesus, o que dirá para os desconhecidos? Se nem para o seu ciclo de amizade você consegue falar do que Deus tem feito na sua vida, você permanece em silêncio, como é que você quer evangelizar desconhecidos? Comece falando para os seus familiares, comece mostrando o que Deus fez na sua vida, comece falando para aquelas pessoas mais próximas de você, que você tem algum nível de influência, mas fale. Você não está falando nem para os seus amigos de Jesus. Sabe aquela galera da farra? Já teve a galera da farra? Já teve os amigos da farra que te falavam barbaridades? Essas pessoas não podem ouvir de Jesus de você? Elas não podem ouvir você falando de Jesus? Acho que podem, precisam. Você deve falar, não pode ficar em silêncio. Você tem uma notícia boa, você não pode ficar com ela para você. Segundo mito: a maioria das pessoas é alcançada por pregadores experientes. Mentira, não é verdade. Nessa pesquisa descobriu-se que a maioria é alcançada por cristãos comuns, pessoas que não têm cargo eclesiástico, simplesmente foram tocadas por Jesus de verdade, se tornaram tão apaixonadas por Jesus que elas não conseguem não falar de Jesus para eles, para os seus amigos, e essas pessoas são alcançadas. Simples assim. Simples, não tem a ver com nada eclesiástico, não tem a ver com posição, não tem a ver com cargo dentro da igreja, tem a ver com amor a Jesus, simplesmente tem a ver com a experiência que eu tive com Ele. Falar de Jesus é isso, gente. Eu estou na faculdade agora e eu estou testando todos os ambientes para falar de Jesus, gente. A primeira oportunidade que eu encontrei, como é que eu fiz? Eu testemunhei. Eu não contei esse testemunho, eu não sei, eu acho que eu não contei. Eu já contei o testemunho de como é que eu entrei na faculdade aqui, sim, para a igreja, não? Não, deixa eu contar para você. Eu me inscrevi, eu sentei do lado do meu colega de faculdade, fiz uma amizade com ele, sentei do lado dele, e eu falei, preciso de uma estratégia de falar de Jesus para esse cara. E a gente estava conversando sobre o valor da mensalidade, e ele disse, cara, eu pago 600, mano, eu pago 260. E ele, como é isso? Mano, eu falei, agora que eu entro com Jesus. Eu fui contar a história. E a história é a seguinte: eu orei a Deus e disse, Senhor, eu só faço faculdade se for psicologia. Eu não faço nenhuma outra. Então se o Senhor tem um plano para mim, o Senhor quer que eu faça faculdade, o Senhor vai abrir uma porta para mim do curso de psicologia, e no valor que eu possa pagar. E eu fiz essa oração. Me inscrevi então no Bolsa Universidade. Lá botei 3 opções: curso de ciências contábeis, curso de psicologia, e coloquei o curso de... coloquei um outro curso lá que eu não lembro qual. Saiu o resultado e eu ganhei uma bolsa de 75% para ciências contábeis. Falei para a pastora, disse, amor, fui aprovado na bolsa da universidade, mas é 75% para ciências contábeis. Ciências contábeis eu não quero. Vou me passar 4 anos da minha vida na faculdade para fazer uma coisa que eu não gosto, não vou fazer. E aí eu tinha um prazo para entregar a documentação para pegar essa bolsa. E aí eu falei, não vou. Só que aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração, através da pastora. Amor, vai lá, Deus vai fazer alguma coisa. Vai lá, Deus vai fazer alguma coisa. E isso começou a crescer no meu coração. Eu comecei a sentir que o Espírito Santo queria fazer alguma coisa. No último dia para entregar o documento, peguei e reuni os documentos pela manhã, me taquei para Newton Lins, fiquei lá 4 horas, peguei um chá de cadeira de 4 horas, peguei na frente do rapaz que faz a matrícula, ele olhou meus documentos, assim, 75% para ciências contábeis. Falei, exatamente. Ele pegou, beleza, me passou para o outro que faria a minha matrícula. Ele checou meus documentos, checou meu curso, me mandou para o cara que faria a matrícula. Entreguei o documento para o cara que fez a matrícula, o cara terminou. Eu fui na hora de pagar. Quando eu paguei, eu estava matriculado em psicologia. Não me pergunte como. Deus fez. Eu cheguei em casa assim, eu disse, amor, tu não vai acreditar em que curso eu estou matriculado. Ela, psicologia. Ela disse, eu falei, ela disse, eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E Deus fez.
E eu contei essa história para o meu amigo, para esse rapaz que eu estou começando a evangelizá-lo na faculdade. E ele falou assim: caraca, velho, sério? Ele ficou espantado. Eu disse: cara, Deus é bom. E é assim que Deus age na minha vida, cara. E eu comecei a falar de Jesus para ele. E eu comecei que ele começou, ficou espantado. E disse: caramba, cara, que legal e tal. E aí, sempre que eu tenho oportunidade, eu entro com o evangelho. Evangelismo não é só, na verdade, esse tipo de evangelismo. Esse é o poderoso. Agora, qual o problema? Vou dizer um problema que a igreja tem: a gente não estuda a Bíblia, a gente não tem experiências com Deus, e a gente não tem o que contar. Porque a nossa conversão, na maioria das vezes, é só uma religião. Tudo que você tem para dizer é: eu vou ao culto. Sabe como é que Jesus atraía as pessoas? Sabe qual foi a estratégia de Jesus para começar a fazer discípulos? Ele curou os enfermos, ele expulsou demônios. E à medida que a galera ficava sabendo do que Deus estava fazendo através de Jesus, porque até então eles não sabiam que era Deus, que Ele era Deus, as pessoas chegavam perto dele. Às vezes a gente precisa começar a contar simplesmente o que Deus fez na nossa vida. Agora, se você não tiver o que contar, realmente fica difícil. Se toda a tua vida espiritual ela resume-se em vir à igreja, querido, me desculpa, você precisa de uma experiência com o Espírito Santo. Você precisa de uma experiência com Jesus real, poderosa, palpável. Porque você nunca vai ficar calado quando você viver uma experiência dessa. Nunca. Então a gente não é alcançado por pessoas experientes, mas por cristãos comuns que tiveram realmente experiências reais com Jesus no evangelismo. Essa é a verdade sobre o evangelismo. Terceiro mito: nós nos convertemos depois de ouvir o evangelho uma vez. Não é verdade. O evangelho, as pessoas se convertem geralmente por meio de um processo. E aqui eu quero te ensinar uma coisa, querido. Às vezes você vai evangelizar alguém que com a sua mensagem ela converte, mas não pensa que foi só a sua mensagem que converteu. Talvez já tenha muita gente orando e muitas outras pessoas já evangelizaram aquele camarada. Você foi dentro do processo entre um planta, outro rega e outro colhe. Você foi o cara que colhe nesse episódio. Mas na vida de outras pessoas você vai ser só o cara que rega. Você vai dar eu vou te dar um exemplo de como isso acontece na prática. Você já pregou para pessoas que ela diz assim para você: Deus está me falando isso. Você só está regando aquilo que já foi semeado. Cara, não te preocupa, você não vai colher. Gente, vou dizer uma coisa, sabe por quê? Eu estava conversando com o Renan sobre isso. Sabe por que para mim, pro evangelho, eu me frustro muito pouco com o evangelho? E tenho pouco medo. É porque eu não estou nem aí pro resultado, porque não é minha responsabilidade. Eu estou pregando aqui, mas o que você vai fazer com essa mensagem não é responsabilidade minha. Eu não controlo os fatores do teu coração. Como você se relaciona com o Espírito Santo, qual resposta você vai dar, qual é a sua relação de atenção com a palavra. Isso eu não controlo. Então eu faço o quê? Eu me divirto e aproveito e me deleito com a experiência de ter um microfone e poder pregar, de estar num lugar e poder pregar, de ter experiência e poder anunciar. Eu só me divirto, cara. Só me divirto. Eu só me alegro de poder fazer parte do processo. Você está entendendo? Porque eu não controlo como você. Jesus foi pregar para os irmãos dele, ele não pode fazer nenhum milagre, porque embora ele pudesse controlar o interior dessas pessoas, ele decidiu não fazê-lo. Por isso, você quer evangelizar pessoas? Não se preocupe com o resultado, só pregue. Eu estava no congresso esse final de semana, e uma palavra do pastor Neri, pastor lá da capela, assim, explodiu como uma bomba no meu interior. Ele disse assim: para o Espírito Santo agir, precisa que alguém pregue. O problema é que tem uma geração querendo que o Espírito Santo haja sem pregação, sem palavra, sem que se posicione. O Espírito Santo não vai agir enquanto você não fizer alguma coisa, de pelo menos lançar uma semente. Aí o Espírito Santo pega a semente e ele faz a obra. Ele faz a obra. Não é eu, não é você, não é nenhum de nós, é o Espírito Santo. Então pregue, fale, não fique calado e se deleite no processo. Eu só sou feliz de poder falar. Às vezes eu chego com pessoas, eu vou contar um testemunho aqui da nossa igreja. Quando eu cheguei, ela estava com o pastor Márcio na época. Só que a irmã Maria, ela estava enfrentando uma luta espiritual. E aí naquele dia eu fui tocado pelo Espírito Santo e disse assim: ajude ela.
sem qualquer intenção de trazê-la para a igreja. Eu falei isso para ela, eu disse: eu vou lhe ajudar, mas eu não quero que você levar para a nossa igreja. Eu só quero lhe ajudar, porque Deus coloca amor no nosso coração pelas pessoas. E nós passamos um tempo lá com a irmã Maria. Ela venceu a guerra que ele estava enfrentando. Simplesmente me deleitei no processo. Sabe por que eu me dispus? Porque eu amo fazer isso. Eu não amo o resultado, eu amo o processo. Eu amo o processo, eu não amo o resultado. Se eu me apegar a resultado, eu viro um cara orgulhoso, soberbo, arrogante ou frustrado. Mas se eu amo o processo, eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Ele me chamou para fazer e deixando o resultado com Ele. É a primeira coisa que você entender. Outro mito. O quarto aqui: para evangelizar é preciso muito treinamento. As pessoas são tocadas muito mais. Isso é um mito, é verdade. As pessoas são muito mais tocadas por ações do que por palavras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe até quando as pessoas se importam com o quanto você conhece? Até descobrindo o quanto você as ama. Vou falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que às vezes quando eu prego, você pensa assim: uau, o pastor conhece muito. Mas sabe quando é que o meu conhecimento não vai ter valor nenhum para você? Quando você não se sentir amado por mim. Meu conhecimento vai valer de nada. Nada. Sabe o que você vai dizer? Vai dizer: sabe aí, mas não aplica nada, não vive nada, porque nem ama as pessoas. É o que eu vou dizer, gente. É o que eu vou dizer. Porque na verdade o que faz a diferença são ações de amor, não conhecimento. Às vezes tem gente que não sabe nada, mas ama muito. Essas pessoas são extremamente frutíferas. Sabe pouco, não sabe nada não, sabe pouco, mas são extremamente amáveis. Se dedicam, amam de verdade, sem segundas intenções, sem que isso seja egoísta. O amor não fingido, que a Bíblia diz. Essas pessoas são frutíferas. Outro ponto: as pessoas entregam sua vida a Jesus por influência de uma única pessoa. Isso é um mito. Não, ela vai entregar a vida porque ela conhece o fulano. Não. Essa pesquisa diz que quanto mais cristãos uma pessoa conhece, mais fácil é a sua conversão. Aí aqui fica uma dica, na verdade, nesse ponto. Quando você trouxer pessoas para a igreja, evangelizar pessoas e trouxer convidados, apresente essa pessoa para o maior número de pessoas possível. E quando você conhecer uma pessoa que não é cristã, querido, se dispõe a ser amigo dela. Se dispõe a desenvolver uma amizade de verdade. Porque assim a probabilidade dela entregar a vida para Jesus é muito maior. Queridos, a gente não evangeliza se a gente não quiser. Se a gente não for impulsionado pelo amor de Deus e pelas experiências que nós temos com Ele. Essa igreja aqui, todos os que me ouvem aqui, todos, sem exceção, tem motivos de sobra para contar o que Deus fez. Eu só não sei porque você ainda está calado. Eu só não sei porque você ainda está em silêncio. Eu só não sei porque que você ainda não saiu correndo para dizer para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Eu não estou pedindo para você dar aula de teologia, não. Eu não estou sugerindo que você seja um professor de teologia e conheça toda a Bíblia. Eu estou dizendo: conte do quanto você foi amado, do quanto você foi perdoado, do quanto você foi transformado e de tudo que você está vivendo em Deus. E Deus se encarrega do resultado. E é isso que a gente precisa fazer. Nós temos uma notícia: as pessoas estão com fome, a gente está comendo, mas a gente não quer compartilhar nossa comida. Te parece justo? Porque para mim não parece. Te parece justo você estar sendo alimentado e recebendo tudo que está recebendo e não compartilhar com ninguém? Pois para mim não parece. Não parece. Esse sentimento é tão real dentro de mim que eu vou compartilhar um sentimento que acontece comigo, algo que eu vivo. Um dia desse eu fui pro cinema com o pastor e as minhas filhas. Na volta, era quase meia-noite, tinha uma pessoa no sinal pedindo algo, precisando de algo. Na hora, gente, e toda vez acontece isso comigo, o Espírito Santo diz assim: você lembra do que você acabou de viver? Ele não tem essa oportunidade, ajude-o. Para tudo na vida isso acontece dentro de mim, cara. Para
vivo coisas que tem gente que não está vivendo e que eu posso ajudar a viver. Você está vivendo coisas que pessoas nem sonham em viver, cara. Você tem uma família que tem gente que está doido para ter uma família igual. Você tem uma experiência no seu casamento que tem gente que está doido para ter uma experiência igual, mas você não fala nada, meu irmão. Isso não é justo. Isso não é justo. Nós temos que amar Jesus e as pessoas, fazer alguma coisa por elas. Vou ficar de pé em nome de Jesus.